Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais este vídeo para o meu canal. E nesta ocasião eu quero estar abordando um assunto respectivo sobre duas bases de dois textos que são usados para estudos do Antigo Testamento, que é o texto hebraico massorético, esse texto baseado na Bíblia Hebraica Stuttgartense, e o outro texto que é uma tradução, na verdade, que é a tradução grega da Septuaginta. Mas antes de dar sequência a este vídeo, convido você para se inscrever no meu canal, curtir, deixar seus comentários, suas críticas, suas sugestões, tudo assim conforme você desejar. O que eu quero estar comentando nesta ocasião é que eu tenho ouvido já há um bom tempo que muitas pessoas, por falta de conhecimento e informação, têm tomado como uma base de uma verdade, de regra única, que este texto aqui, esta Bíblia aqui, que é baseado no Códice B19, que é o Códice de Leningrado, muitos têm afirmado que o texto hebraico massorético é 100%, de forma geral e ampla, melhor do que a tradução grega, que é a Septuaginta, ou LXX, como muitos conhecem. Mas o que eu quero estar enfatizando aqui é que esta informação e esses dados estão errados. É lógico que quando vai se estudar as línguas originais e quando vai se fazer uma análise exegética no Antigo Testamento, a fonte primária é o texto hebraico. Isso não temos dúvida. Mas, porém, quando vai se fazer uma análise exaustiva, em determinadas ocasiões, nós temos os seguintes dados. Que muitas e muitas ocorrências, a tradução grega da Septuaginta, ela é melhor e se sobressai de forma mais coerente e mais sensata do que o texto hebraico massorético. Por que eu digo isso? Porque muitas leituras que nós temos no Antigo Testamento, aonde consta no texto hebraico massorético, este texto ele acaba divergindo da tradução grega, que é a Septuaginta. Mas alguém pode dizer assim, mas o texto hebraico não é a fonte primária? Sim, mas porém, muitas vezes, por exemplo, em Deuteronômio 32:8, o texto hebraico massorético no final do versículo diz assim, que as terras foram repartidas para os filhos de Israel. Porém, a tradução da Septuaginta traz que foram repartidos para os filhos de Deus. Aí quando você vai analisar os manuscritos do Antigo Testamento, fazendo muitas vezes até um trabalho de crítica textual, você acaba vendo e observando que os manuscritos do Mar Morto, que são pelo menos 1000 anos anterior ao texto hebraico massorético, eles concordam 100% em harmonização com a tradução grega da Septuaginta. Outro texto, por exemplo, Deuteronômio 32:43. O texto, melhor dizendo, a tradução grega da Septuaginta, ela traz a expressão seguinte nesse texto: e que todos os anjos de Deus o adorem. No texto massorético deste texto aqui, esta expressão está ausente. Porém, quando se analisa também os manuscritos do Mar Morto, esta expressão, esta leitura, e todos os anjos de Deus o adorem, está presente também nos manuscritos do Mar Morto. O que eu quero concluir com isso é o seguinte: a preferência, como eu disse, quando vai se estudar o Antigo Testamento, é o texto hebraico massorético. Porém, ele não é 100% melhor do que a tradução grega. Existem muitas ocorrências em que a tradução grega se sobressai com uma leitura melhor. Quando você vai fazer uma análise exaustiva, partindo de um pressuposto da análise da crítica textual, acaba se entendendo que as evidências apresentadas na tradução grega dos 70, que é a Septuaginta ou LXX, é melhor do que a tradução, do que a referência que se encontra no texto hebraico massorético. Por quê? Porque você acaba vendo e observando que a tradução grega, a leitura que aparece na tradução grega da Septuaginta, ela acaba concordando com os manuscritos do Mar Morto, com a Peshitta, com a Vulgata Latina, com os Targums,
Então ela acaba trazendo uma leitura coerente e harmonizada com manuscritos muito anteriores do que estes ao qual a Bíblia Hebraica Stuttgartense, a BHS, está baseada. Mas então o que eu queria deixar aqui claro, de forma objetiva, é o seguinte. Dentro de uma análise, o primeiro ponto que nós analisamos é o texto hebraico. Mas não devemos descartar também as opções oferecidas pela tradução grega Septuaginta, nem pelos Targums, nem pela Vulgata Latina. Devemos de observar todas, de forma minuciosa, tratando com carinho cada hipótese, cada proposta oferecida por cada uma dessas traduções. Porque muitas vezes elas acabam trazendo uma leitura mais coerente, sensata e harmonizada com os manuscritos do Mar Morto do que o texto hebraico massorético pode apresentar. Em suma, o que eu queria comentar nesta ocasião é isso, dizendo que podemos dizer que 95% temos a preferência pelo texto hebraico massorético, mas em muitas ocasiões, em torno talvez de 5 ou 10%, a tradução grega, que é a tradução da Septuaginta, ela se sobressai sobre o texto hebraico massorético. Sendo assim, concluímos que todos os textos têm a sua devida importância e por isso devemos de respeitá-los e tratar com o maior carinho e amor quando formos analisarmos estes textos de forma exaustiva ou dentro de uma análise da crítica textual. É isso que eu queria comentar nessa ocasião. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.